Bom dia, Mariano Cabreira mais uma vez aqui, hoje um pouco atrasado, às 8h07 aqui no Mato Grosso do Sul, dando bom dia para vocês, hoje com uma pequena novidade. Antes de começar a entrar no assunto que eu disse que a gente teria novidades sobre a lei eleitoral, quero dizer para os amigos, para aqueles que nos acompanham, que esse final dessa semana, meio da semana passada, na verdade, na quarta-feira, se não me engano, eu e a Marilda, minha companheira, testamos positivo para a Covid. Só na questão de dizer assim, a gente está bem, né? Com todas as 3 doses nós tomamos, mas primeiro falar da assistência do SUS. A Marilda fez o teste rapidão, eu também fizemos o teste, esperamos o necessário um pouco para fazer, ficha, essa coisinha, mas foi rápido. Só quero dizer que do acompanhamento que o SUS promete fazer, que vem alguém fazer, até agora ninguém fez, ninguém ligou, ninguém orientou de como a gente fazer. Estamos em quarentena em casa porque a gente sabe que tem que fazer quarentena, mas não porque tem alguma fiscalização, algum acompanhamento. Vamos essa semana refazer o teste lá para quarta ou quinta-feira para ver se dá negativo, para a gente poder encerrar a quarentena, que pelo que a gente tem ouvido falar, em torno de 10 dias para fazer o teste para ver se testou negativo novamente. Quanto a isso, o resto está tudo bem, graças a Deus, a gente está tranquilo, sem febre. Tive muito mal-estar, dor de cabeça, eu e ela, diminuímos a comida, mas não perdemos o paladar nem o olfato, tudo tranquilo, certo? Portanto, apenas essa reflexão sobre a questão do Sistema Único de Saúde, que o acompanhamento não está sendo feito. Portanto, aquela história da quarentena, de fazer para quem viaja, para quem chega, que o município ficaria encarregado de fazer, é zero. Não faz mesmo. Só a procura voluntária do teste e o tratamento voluntário também, porque nenhum médico nos atendeu. A gente fez o teste e veio embora para casa. Se precisar de um médico, a gente teria que ir numa UPA, num outro lugar, pagar particular, mas não tem médico para atender, certo? Portanto, vamos ficar de olho, vamos fazer o acompanhamento, porque de certa forma, eu e Marilda temos uma certa condição de a gente estar se deslocando, procurando, mas quem tem menos condição que nós, com certeza, sofreria. Bem, mas vamos deixar das reclamações de lado e vamos ao que interessa, sobre o que eu disse onde tem novidade nas leis eleitorais. Quem participou da campanha 2020 se lembra da questão da cota de negros e do dinheiro que foi quase que no apagar das luzes antes da campanha ou durante a campanha. O TSE baixou uma norma que os negros teriam direito a 5% a mais na distribuição dos dinheiros, e foi um corre-corre danado nos partidos. Eu me lembro que eu fazia consultoria para 2 partidos ou 3 partidos na época, e nenhum partido tinha na sua ficha de filiação a questão da raça. Não pede a designação para a pessoa se dizer se é negro, se é branco, e agora tem essa nomenclatura de pardo, que eu não entendo se é negro, é branco, é amarelo, mas enfim, não tinha, e isso nós tínhamos que orientamos as pessoas a buscar pelo reconhecimento, e aqueles que não eram tão bem definidos, eles tinham que dizer se eles que se achavam ou não, mas isso ficou a critério do partido e não do candidato de dizer se ele era negro ou não. Isso levou-se um tempo danado, teve que se mandar a lista para Brasília, a Brasília teve que readequar isso, o orçamento, mandar para o TSE fazer a distribuição novamente e fazer a fiscalização. Esse foi um dos problemas. A questão do dinheiro das mulheres também está sendo tratado de forma diferenciada dessa vez. Porque essas duas categorias, vamos dizer assim, eu sei que me desculpem as mulheres e os negros de fazer isso, mas essas duas, eu não encontro um termo diferente para dizer, mas essas duas categorias que agora o TSE está tratando de forma diferente, né, tanto da etnia quanto a de gênero, melhor dizendo, né?
elas terão que receber esse dinheiro de forma antecipada, antes que os denominados brancos. Porque tem, na Folha de São Paulo de ontem, saiu uma reportagem dizendo que, apesar dos pretos e pardos somarem do total de candidatos 50% do total de candidatos na ocasião, ou seja, o ano passado, eles haviam sido destinados cerca de 40% da verba do fundo eleitoral partidário até cerca de 15 dias antes da disputa municipal. Ou seja, apesar deles precisarem mais e terem a lei que diz que eles têm direito, apenas 15 dias antes do pleito municipal, eles ainda não tinham recebido todo o dinheiro, né? Os autodeclarados brancos reuniam 60% do dinheiro nesta data, apesar de representarem 48% dos candidatos. Homens também ficaram até esse período com 73% dos recursos. Portanto, as mulheres também, nesse caso, também foram prejudicadas. O relator da decisão no TSE, o ministro Edson Fachin, escreveu em seu voto que a fixação de uma data limite para os repasses desses recursos traz efetividade e concretude à proposta normativa de igualar as condições de disputa eleitoral desses candidatos e dessas candidatas e desses candidatos, agasalhando a compreensão material do princípio da isonomia. As políticas afirmativas nas eleições tiveram início nos fins dos anos 90. Em 98 começou a valer a cota de gênero, introduzida pela Lei de Eleições de 97, que obrigou os partidos a lançarem ao menos 25% de mulheres na disputa proporcional naquele ano. 2 anos depois, a cota de gênero subiu para 30%. Apesar disso, os partidos não eram obrigados a distribuir de forma equânime as verbas de campanha. Somente em 2018, o STF definiu que as legendas tinham que repassar a verba de campanha às mulheres proporcionalmente ao número de candidatas, ou seja, ao menos 30%. Isso levou algumas siglas a recorrerem ao expediente das candidaturas laranjas. A gente acompanhou aí o ano passado os diversos partidos sendo investigados com repasses extraordinários para as mulheres, tal, que virou escândalo nacional. O esquema consistia no lançamento de candidaturas femininas de fachada com o único intuito de simular o cumprimento da cota. A verba destinada oficialmente a essas mulheres, que não tinham nenhum indicativo real de terem feito campanha, acabava desviada para outros candidatos e outros fins. Na disputa municipal de 2020, o STF entendeu a política de cotas, estabelecendo a divisão das verbas na proporção de candidatos brancos e negros lançados pelos partidos. Portanto, fica definido que os negros e as mulheres receberão esse dinheiro de forma antecipada ao conjunto das campanhas, né? A medida que consta na resolução aprovada pelo TSE em dezembro, estabelece que as legendas terão que destinar o dinheiro a esses candidatos até 13 de setembro, a 19 dias da disputa, a data final para que as campanhas apresentem a prestação de contas parcial da entrega desse dinheiro. Portanto, não embora pareça que esteja sendo beneficiado de forma assim ampla, mas é que até essa data os partidos ainda trabalham com esses dinheiros, observando os candidatos mais fortes para poder desviar, eu diria assim, esse dinheiro para aqueles que estão concorrendo à vaga em melhores condições que os negros ou as mulheres, certo? Portanto, tem uma data limite agora para os partidos prestarem conta de que eles já repassaram esse dinheiro. Portanto, isso já tem que ter sido repassado aí por volta do dia 10 de setembro, 11, 12, né? Até 13, até na hora de estar fazendo a prestação online para o TSE, para o TRE, os partidos já devem estar enviando esse dinheiro para os candidatos. Isso muda o quadro? Não muda o quadro, mas de certa forma dá a isonomia ou dá a garantia para os candidatos negros, para as candidatas negras, para as mulheres negras e para as mulheres brancas, que elas receberão todo o dinheiro destinado a elas até esse período eleitoral, que não vai haver pelo menos que ela tem recurso para reclamar, para ir atrás da justiça, para dizer que não foi repassado.
Porque o recurso do fundo eleitoral, ele é público. Você que é candidata, você que é candidato, quando o dinheiro começa a ser repassado, é só ir no site do TSE ou do TRE aqui, que você vai ver a quantia de dinheiro que veio destinada ao partido. Tem a parte que o partido vai tirar para logística, que vai tirar para as questões operacionais, e isso o partido deve estar trabalhando de forma transparente para os seus candidatos ou candidatas, e aquilo que será distribuído aos partidos já vem em cotas, porque isso é comunicado de forma antecipada para os candidatos antes. Você vai ter X reais, você vai ter Y, vai ser... porque normalmente é tratado de forma diferente o partido. Que democracia, no entendimento mais apurado, não é que todos são iguais perante a lei. Os desiguais são tratados de formas igualitária, digamos assim. Porque você não vai pegar alguém que não tem nenhuma militância, que é um aventureiro, que colocou seu nome só para testar, para começar a aprender, e pegar alguém que já tem um grupo organizado, alguém que tem uma militância já organizada, uma candidatura que aparece nas pesquisas, e tratar de forma igual. Isso também tem que ser trabalhado internamente no grupo para que as pessoas tenham esse entendimento que alguém pode chegar antes ou não, mas desde que isso seja trabalhado de forma democrática, explicitada no grupo. Existem esses casos, e esses casos são tratados de formas diferentes, certo? Portanto, essa é a grande novidade da legislação eleitoral, de que os negros e mulheres receberão na data limite de 13 de setembro, eles terão que ter repassado toda a sua cota financeira, certo? Bem, nós tivemos o Covid, tem esse recado que eu quero deixar para vocês aí a respeito das novidades da legislação eleitoral, mas sempre dizer que nós estamos à disposição, trabalhando nas redes sociais com tráfego pago, auxiliando aqueles que querem fazer na pré-campanha, como querem usar as redes sociais de forma profissional. Como é que vocês querem trabalhar as redes sociais, além dos views, além da visualização, além do trabalho de imagem. Nós estamos trabalhando com tráfego pago, aplicando, coletando dados, e-mail, e vamos, a partir da semana que vem, começar a fazer dessa live semanal, provavelmente uma aula de como vocês vão trabalhar, de como é que é possível vocês trabalharem o tráfego pago na pré-campanha, tá certo? Vocês, talvez não nessa semana que eu esteja saindo da Covid, não tem como preparar tudo isso, né? O Rogério, que trabalha comigo na parte de criação, que é um parceiro na parte de criação, também a esposa dele também pegou o Covid. A Mariana, que é a minha filha, que trabalha também comigo, também pegou Covid. A família, o entorno todo, essa tal de Ômicron aí bateu forte mesmo. E vocês tomem cuidado, quem não vacinou está correndo um sério risco mesmo, porque nós que vacinamos, não foi fácil, não é uma gripezinha não, é violento mesmo o negócio, tá certo? Mas eu quero dizer para vocês que a gente vai estar trabalhando com tráfego pago, que a gente está trabalhando, que nós vamos começar a produzir, talvez sem ser essa semana que entra, na outra semana, vamos estar falando de como é que você pode acelerar a sua pré-campanha de forma bastante em conta, de forma bastante barata, nas redes sociais, e com a forma efetiva mesmo de você estar trabalhando os seus eleitores, tá certo? Um abraço, um beijo no coração e até lá, se Deus quiser.